Oi, tudo bem? Então, hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre as terapias naturais, né? Então, a naturologia lança mão de várias ferramentas, né, para alívio dos sintomas, mas também para tratamento do que a gente chama de causas, né, dos sintomas, mas fora de uma visão causa-efeito, né, em si, né? Então, a gente vai estar falando hoje, né, das terapias que utilizam as plantas, né? Então, as plantas medicinais, né, elas podem ser utilizadas no modo, né, da fitoterapia, né, que geralmente trabalha com as plantas medicinais processadas, ou o pó delas, ou as plantas in natura, ou as plantas secas, chás, ou extratos também alcoólicos, né, que a gente chama de tinturas. E a gente tem também, né, as plantas medicinais em forma de óleos essenciais, né, que é o uso aí chamado de aromaterapia, né, embora não se trate apenas, né, da inalação, né, dos óleos essenciais, né, mas a gente também tem outras formas de uso, né, dos óleos essenciais, que é uma forma mais concentrada, né, do que a fitoterapia. E a gente tem os florais de Bach. Né? Os florais de Bach, eles são uma fitoterapia muito mais sutilizada. Né? Então, essas três formas de uso, né, das plantas medicinais vão ter ações, né, diferentes também, né, em virtude do elemento vegetal e da forma que a gente trabalha esses elementos, né. Então, a fitoterapia, a gente pode dizer que ela tem uma ação fisiológica muito potente, né, uma ação emocional, mental, um pouco menos potente, né, um pouco menos do que os florais de Bach, por exemplo. Né? Os florais de Bach, quando a gente pega, né, uma fórmula, né, de florais de Bach, então são medicamentos que são preparados a partir das flores, né, e ali mesmo, né, naquele vidrinho que a gente utiliza, né, geralmente a ingestão dele, mas também pode ser usado de outras formas, não tem exatamente uma molécula química, uma química mesmo da planta, assim como na fitoterapia, né? Então, a fitoterapia a gente trabalha com a bioquímica mesmo da planta, né? Se você toma ali, por exemplo, uma planta antidepressiva, ela vai ter uma ação, né, no cérebro mesmo, né, de alteração, né, da química cerebral. Se você toma um floral, né, considerado antidepressivo, né, estamos usando aí esse termo, né, para facilitar. Se a gente utiliza um floral, então no floral não tem exatamente nenhuma molécula, né, que vai ter uma ação bioquímica ali no cérebro, especificamente. O que tem ali? Água com informação, né, a informação da flor, né? Assim como uma homeopatia, por exemplo, né, que contém muito pouco, quase nada, né, na verdade é nada, né, nada, 000, nada, né, da substância ali, né, os florais também, aquilo é uma água com informação, né, a informação daquela flor, né, que vai ter uma ação diretamente no campo emocional, mental, né, a gente vai estar alterando padrões, né, de funcionamento emocionais e mentais. E a partir dessa alteração, né, desses estados, né, emocionais e mentais, afetivos, enfim, o corpo vai se reestruturando, né? Então, essa é a diferença básica entre a fitoterapia e os florais, né, de Bach. Entre eles, a gente tem os óleos essenciais. Né? Os óleos essenciais, eles vão ter essa peculiaridade de estar no meio do caminho, né? Porque cada gota de óleo essencial equivale a, em média, 28 xícaras de chá da planta, concentrada em uma gota, né? Então, o processo,
né, de extração, né, do óleo essencial é um processo, são dois na verdade, né, ou em forma de destilação a vapor ou em forma de prensagem a frio, porém, né, aquela planta ela é num modelo, né, esmagada, e no outro, né, ela passa por um processo de vaporização, né, e depois de condensação e separação desse óleo essencial, né? E aí a gente consegue esse substrato, né, extremamente concentrado, né? E por que se chama essencial, né, o óleo da planta, né? Se chama essencial porque vem de uma tradição alquímica, né, que tentava retirar a quintessência da matéria, como se fosse o elemento mais espiritualizado ali da matéria, né? E então se fazia esse processo através das retortas alquímicas, né? Tem toda uma mitologia interessante, né, associado a esse processo alquímico. E então é como se a gente conseguisse retirar, né, o que a planta tem de mais sutil. É claro que o floral é mais sutil, né? Porém, o óleo essencial ele tem uma ação muito potente, tanto sutil, tanto emocional e mental, quanto fisiológica, né? Então ele é uma concentração realmente muito poderosa, né? Muito potente, né? E aí a gente vai ter as formas de uso, né? Então a gente pode usar essas plantas medicinais, né, em compressas sobre a pele, né, ou em massagens, né, quando a gente trabalha, né, com o corpo. Ingerível, né, a forma ingerível, né, e a forma ambiente também a gente pode usar no ambiente, dependendo da necessidade e dependendo, né, do quadro em si, né, e de forma que talvez a gente consiga utilizar, né, dentro das linguagens, né, ayurvédica, chinesa e também de várias outras visões xamânicas, né, vários outros xamanismos, né, a planta que contém as características específicas, né, que vão dar suporte para o sofrimento humano. Então vamos supor que o sofrimento humano ele aparece no discurso como, por exemplo, uma tristeza muito grande, né? Um estado de alma, né? De obscurecimento, vamos supor assim, né? Um luto, vamos dizer, uma tristeza, um estado mais depressivo, por exemplo. Então a gente vai utilizar plantas que tenham uma qualidade oposta a essa, para dar suporte para que a pessoa consiga, né, olhar para a mensagem que aquele momento dela e da vida, né, estão transmitindo para ela, né, para que ela consiga realmente passar pelo processo de transformação sem resistir demais, sem se distrair demais ou fugir, né, achar subterfúgios, né, para não compreender aquilo, né, que a vida está dizendo, né, e a transformação, e que consiga realmente passar pelo processo de transformação de uma forma menos sofrida, né, vamos dizer assim. Então, o trabalho em consultório naturológico ele visa essa transição, né? A gente utilizaria as plantas medicinais, né, para aliviar, por exemplo, o sofrimento de um luto, para que a gente consiga, né, devagarzinho e encontrando junto com a pessoa o sentido de tudo aquilo, né, que está acontecendo, né? Porque em essência mesma a vida não tem sentido, quem dá sentido é a gente para a vida, né? Então era isso que eu gostaria de falar com vocês hoje, espero ter sido útil aí e até mais.